O que exatamente onde você trabalha? Como que funciona isso, assim? Porque a gente fala que é o quê? Um setor público que ajuda as pessoas? É o quê? Um centro comunitário? Legal? Hoje você trabalha... É isso? É como se fosse um centro comunitário, Um centro né? comunitário da parte mais a de... defensoria. Tá. E quando que entrou a questão do agente de imigração na sua vida? Nossa, por que entrou agente de E imigração? quando também nessa linha aí? Tá, eu comecei minha faculdade em 2010, eu terminei ela em 2015, 16, né? Porque você faz o direito primeiro, aí você tem que fazer um outro curso, que é o Graduate Visa. O Graduate Visa. Tipo um OAB, mais ou menos? Não. É uma outra mini faculdade, mas é a parte prática da faculdade. Então, você faz ali, passa na prova, aí você vai para assinar o Roll of Solicitors na Supreme Court, que é quando você realmente se torna um advogado aqui na Austrália e você pode pegar a OAB, vamos dizer assim. Isso foi em 2014, 15, 16, mais ou menos. E aí, quando eu terminei, eu falei para vocês, demorou um certo tempo para eu poder chegar num patamar de eu conseguir uma vaga lá dentro, sair do departamento ali de fazer panfletinho para trabalhar na área jurídica em si. E aí eu queria mais. E aí eu ouvi dizer sobre essa profissão de agente de imigração. Eu falei, cara, olha só que legal isso. Eu posso ajudar as pessoas, eu posso ajudar a mudar esse futuro das pessoas, fazendo uma coisa que ainda eu estou lidando com o direito. E aí eu já tinha uma outra ideia também na cabeça, né? Eu queria comprar minha casinha aqui, meu apartamento, né? E aí você fala, bom, então eu fazia faxina ainda até 2019, tá, gente? Nos finais de semana para poder juntar um dinheirinho a mais. Depois de formada como advogada, certo? Porque depois de formada. Parabéns. Muito tempo. Eu parei depois que eu engravidei, que eu descobri que eu tava grávida. Porque eu não aguentava, eu tava cansadíssima demais, né? Você fala, tem alguma coisa errada aqui, né? Aí você descobre que você tá grávida. E aí eu falei, conversando com um amigo meu que era agente de imigração, ela falou, cara, por que você não vai estudar? Volta à faculdade, vai estudar para virar agente de imigração. E aí você pode ter um business no lado também. E foi isso que eu fiz. Aí eu voltei para a UTS, fiz o curso para me tornar agente de imigração, que sim, tem uma faculdade, gente. Vocês têm que fazer faculdade para se tornar agente de imigração. Terminei o curso e aí eu comecei a trabalhar no paralelo, né? Na minha própria empresa, atendendo os brasileiros, né? Minha clientela é mais brasileira. Eu ainda atendo outras nacionalidades, mas a maioria é brasileiro. E eu faço desde 2017. Legal. Por você já ter essa formação de advogada, o de agente foi mais fácil ou é o mesmo curso? Foi mais fácil no sentido de, né, eu consegui crédito de algumas matérias, porque eu já havia estudado antes. Mas a estrutura do curso foi muito mais fácil. E eu acho que o pensamento, quando você faz uma faculdade de Direito, você pensa um pouquinho diferente. Tem certas outras coisinhas que você tá mais switch on. Então, pro curso em si foi muito mais fácil, porque eu já estava acostumada. E eu já fiz assim, terminei o Direito e já engajei nesse aqui. Então, você tava com tudo fresh ali. Mas então você fez um período menor do que os demais faria? Porque você eliminou matérias, né? Eliminei 2 matérias. Ah, tá, legal. Então teve ali um benefício de continuar e também... Teve. E aí, uma coisa que eu tenho muita dúvida, assim, às vezes as pessoas perguntam, hoje você tem dupla qualificação, que você é advogada e você é agente de imigração. Correto. Por você ser advogada, você é uma advogada de imigração ou não? Porque o pessoal às vezes pergunta, qual a diferença de um agente de imigração e um advogado de imigração? O pessoal fala muito, eu não quero consultar um agente de imigração, eu quero consultar um advogado de imigração. Tem essa dúvida, entendeu? E, assim, não sei se para cada finalidade. Você pode explicar isso pra gente? Posso. O advogado de imigração é aquele profissional que foi para a faculdade e fez direito, tá? Mas ele se especializa ou ele só trabalha com leis de imigração, certo? O agente de imigração, ao contrário, ele não se formou como advogado, ele não fez o direito, mas ele fez aquele curso específico sobre direito migratório e ele pode atuar como agente de imigração. Ou seja, o agente de imigração não pode atuar como advogado de imigração. Então, se eu sou uma agente de imigração, se eu não tivesse, por exemplo, a minha licença para atuar como
advogada, eu não poderia falar assim, eu sou uma advogada de imigração. Não, porque você não fez direito. Só uma agente. Exatamente. Aí você vai me perguntar também, mas o que é melhor? O que muda? Depende. O agente de imigração, ele só lida com leis de imigração. Ou seja, ele só vê aquilo ali no dia a dia. Tá. Então, nesse sentido, às vezes, é melhor. Um advogado de imigração, ele pode atuar só com imigração, o que, né, eventualmente vai ter o benefício aqui do agente também, ou ele pode atuar na área de família, na área de imigração, na área de consumidor e etc. Ou ele nunca viu essa área de imigração. Então, assim, depende do profissional que você pega. Então, hoje um advogado normal, ele pode atuar como um advogado de imigração? Pode. Entendi. E eu sou leiga, eu quero escolher alguém para me ajudar a migrar para a Austrália, quer fazer um planejamento migratório. Tanto faz um ou outro, tem algum benefício? Tanto faz nesse caso, certo? Tanto faz. Agora, se eu tiver algum problema mais jurídico com a corte, um histórico de imigração talvez mais cheio de enrosco, talvez o advogado seria melhor? Se o advogado de imigração tem experiência com direito de imigração, sim. Se o advogado não tem experiência em direito migratório, vai para o agente de imigração. Entendi. Show. E aí, né, o agente de imigração, por exemplo, tem coisas que ele pode ajudar na parte do tribunal, por exemplo, mas ele não pode ajudar em higher courts. Mas aí, né, a gente, como agente de imigração, a gente pode... Enfim, dá para ter parcerias e fazer, ainda assim, o caso, passar para outros colegas e etc. Cola aqui com a gente que a programação e o conteúdo está fantástica e cheio de convidados incríveis.